Bom, nós vamos passear por muitos textos. Na verdade, eu vou citar muitos textos da Sagrada Escritura. E nós iremos navegar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Para quem chegou depois e não estava aqui na abertura do culto, hoje nós celebramos o dia de Pentecostes. O dia que marca aquilo que na nossa teologia nós chamamos a inauguração da igreja. Ou seja, a igreja enquanto corpo, que representa o corpo de Cristo, ela é inaugurada para muitos exatamente no dia de Pentecostes. Naquele dia, Jesus Cristo passa a estar presente no meio da sua igreja, vivendo na igreja, habitando na igreja. E, portanto, a igreja passa a ser um organismo vivo que manifesta o próprio Cristo na terra. Atributos que Jesus declara a respeito de si mesmo, por exemplo, como citei aqui, eu sou a luz do mundo, ele vai dizer que a igreja também será a luz do mundo. E tudo isso nós devemos à obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não é apenas a força, a presença, a manifestação de Deus que opera em nós a regeneração e que opera em nós a santificação. Nós corremos um risco, enquanto presbiterianos e calvinistas, nós corremos o risco de vivermos uma doutrina do Espírito Santo, perniciosa, como diria linguagem, palavra de Dr. Martin Lloyd Jones, um dos importantes teólogos reformados do século XX. Nós corremos o risco de viver uma teologia perniciosa, porque Martin Lloyd Jones dizia que tão perniciosa e perigosa para a igreja, quanto os exageros do pentecostalismo. Martin Lloyd Jones vivia num tempo onde o movimento pentecostal nascia, na primeira metade do século XX. E já naquele momento, e hoje muito pior, mas já naquele momento, havia os exageros da subjetividade pentecostal com relação aos dons do Espírito Santo. Então, os descontroles e as manifestações de expressões emocionadas do pentecostalismo geravam exageros e distorções, especialmente na aplicação dos dons, talvez algo muito parecido com o que aconteceu na igreja de Corinto, quando Paulo precisa escrever para disciplinar o uso dos dons, porque a igreja de Corinto, aqui no Novo Testamento, ela também passa por este momento de descontrole ou de perturbação em função das pessoas usarem o Espírito Santo e os dons do Espírito para extravasar de si mesmo, e não para que Ele, através delas, se manifeste e opere aquilo para o que o Espírito Santo veio fazer. Então, o pentecostalismo estava e está, e ainda, em muitos lugares, cheio de exageros, de extravagâncias, de emocionalismos, de subjetividade que efetivamente não reflete a obra do Espírito Santo, muitas vezes. E os reformados,
e nós estamos neste grupo, os reformados se afastam desses exageros e refutam estas manifestações subjetivas. Entretanto, Martin Lloyd Jones nos alerta para o perigo. E ele diz exatamente isso: tão pernicioso quanto os exageros pentecostais e até mais perigoso é uma relação com o Espírito Santo fria, vazia, meramente intelectual, sem que leve os crentes a experimentarem o poder do Espírito Santo. Nossa teologia nos ensina que a principal obra que o Espírito Santo opera em nós é a obra da regeneração, que está escrita no Evangelho de João, no capítulo 3, quando Jesus Cristo, no seu diálogo com Nicodemos, diz que é necessário nascer de novo. E este nascer de novo se dá pelo Espírito Santo de Deus, é o que Jesus ali apresenta. É a obra da regeneração. A nossa salvação está baseada na obra do Espírito Santo, que acontece em 3 atos. O primeiro ato é este que eu estou dizendo, a regeneração, que é a transformação da nossa natureza, a restauração do nosso relacionamento com Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas que através do Espírito Santo, Deus nos deu vida. Veja, então, a primeira ação do Espírito Santo é aquilo que nós chamamos de regeneração. A regeneração é a mudança da nossa natureza pecadora e caída para uma nova natureza ressuscitada, eu vou usar essa palavra, renascida. Como a teologia de Paulo em Romanos diz, aquele que é filho de Adão, que é o primeiro homem, precisa agora nascer de novo e tornar-se filho de Cristo, ser herdeiro de Cristo, que é o segundo Adão, o homem perfeito. A regeneração significa resgatar em nós a natureza caída do pecado do Éden e do pecado de Adão, e nos reconectar com Deus. A segunda obra e o segundo ato do Espírito Santo na nossa salvação é a justificação. O Espírito Santo opera em nós a regeneração e opera em nós a justificação. Através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz, nós somos justificados. E o que é ser justificado? Significa que os nossos pecados foram imputados em Cristo e nós fomos considerados justos diante de Deus. Estas duas manifestações da salvação, da obra da salvação, a regeneração e a justificação, acontecem em nós uma vez para sempre. É um ato de Deus na nossa vida, por intermédio do Espírito Santo. E há o terceiro movimento do Espírito Santo em nós, que é a santificação. A santificação é a obra do Espírito Santo
que a partir da nossa regeneração e da nossa justificação, a partir do fato de nós termos nascido de novo, o Espírito Santo vai começar a desenvolver em nós o seu fruto, como está registrado em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito. E todo este fruto do Espírito lá descrito, bondade, amor, fé, longanimidade, temperança, domínio próprio, mansidão. Todas estas manifestações do Espírito Santo. É como se nós, ao nascer de novo, passássemos por um processo de educação deste nosso novo ser. Como uma criança precisa ser educada, e aprende a engatear, e aprende a andar, e aprende a respeito do certo e do errado, e aprende o que pode, o que não pode, e é ensinada a comer, e depois é ensinada a escrever. A obra da santificação, ela é um processo. Por isso que o fato de alguém tornar-se cristão, ou seja, passar pela regeneração e pela justificação, não o torna alguém perfeito. E este é o equívoco que muitas vezes, dentro e fora da igreja, as pessoas têm a respeito do convertido. Porque o fato de eu ser justo é diferente do fato de eu ser perfeito. Como eu posso ser justo, ou seja, como eu posso estar diante de Deus sem pecado, e ainda assim eu continuar tendo defeitos e pecados? Parece difícil entender isso, mas é preciso que a gente compreenda que na justificação, nós nos tornamos justos não pelas nossas obras ou pela nossa perfeição, mas porque Jesus assumiu a culpa dos nossos erros e pecados. Portanto, o que me torna justo diante de Deus não é a minha justiça. E nós vamos falar sobre isso quando nós lermos a obra do Espírito Santo. É a justiça de Deus que opera em mim. Quando Deus decide, veja, imagine um tribunal, é como se Deus decidisse me absorver, porque Jesus assumiu a culpa dos meus atos, e levou sobre si a minha condenação. Por isso que eu sou justo diante de Deus, ainda que não seja perfeito. Ainda que ainda tenha erros, ainda que eu tenha falhas, mas os meus erros e as minhas falhas foram imputadas a Jesus Cristo. O salmista Davi, e estas palavras são repetidas também no Novo Testamento, diz: bem-aventurado o homem a quem Deus encobre o pecado, e a quem Deus não imputa a sua iniquidade. Portanto, a nossa justificação é um ato de Deus que não imputa em nós a culpa que seria nossa, mas que Jesus assumiu. Mas agora, este ser espiritual que renasceu pela obra do Espírito Santo, ele precisa ser aperfeiçoado, crescer espiritualmente, amadurecer. E então o Espírito Santo vai operar em nós a santificação. É aquilo que vai nos transformando, nos mudando a cada dia, nos dando consciência dos nossos pecados e nos levando a mudança. E este é um processo contínuo, que nunca termina. O que a Bíblia diz? Aquele que começou
a boa obra em vós, há de completá-la até o grande dia. É um processo. Por isso não é de se espantar quando você vê alguém que diz que nasceu de novo, que foi perdoado e que foi regenerado e justificado por Cristo, errando, falhando, imperfeito. Por quê? Porque a obra da santificação ainda está em processo na vida dele. E nós vamos sendo aperfeiçoados. Entretanto, por que eu estou contando isso? Porque, para muitos, e é disso que o Dr. Martyn Lloyd-Jones era sobre isso que o Dr. Martyn Lloyd-Jones nos alertava. Para muitos, a obra do Espírito Santo se resumia a esta compreensão de fé de que eu fui habitado pelo Espírito Santo e Ele está operando essas coisas em mim. Mas sem nenhuma manifestação experienciável do Espírito Santo. Levando muitas vezes o crente reformado, o crente calvinista, presbiteriano, a uma experiência que o Martyn Lloyd-Jones dizia, uma experiência fria, uma experiência vazia, uma experiência sem a manifestação dos impactos do poder do Espírito Santo, que eram evidentes na vida da igreja primitiva, que eram evidentes. E nós vamos ter como ponto de partida hoje o texto de Atos capítulo 1. A partir do verso 6. Que diz assim: então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus já havia ressuscitado nesta ocasião. E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Veja, irmãos, Jesus, ao prometer que a igreja receberia o Espírito Santo, ele diz: vocês receberão poder. Algumas vezes eu disse isso aqui, mas cabe repetir. A palavra poder que está descrita aqui no texto grego original é dunamis. Dunamis. De dunamis vem a palavra dinamite, dínamo, dinâmico. Todas estas palavras derivam na língua portuguesa da expressão grega dunamis. Jesus não está falando de uma mera consciência intelectual da presença de Deus. Ele está falando que nós seríamos habitados por um poder, que é um poder que se move, que se manifesta, que gera em nós consequências visíveis. Por isso que ele diz: vocês receberão poder e vocês serão minhas testemunhas. E essa testemunha é mais do que falar ou pregar o Evangelho. Essa testemunha significa que as pessoas veriam em nós, na nossa vida, que a nossa própria existência declararia
que Cristo está vivo. Porque a palavra testemunha aqui, que está traduzida na sua Bíblia como testemunha, no texto grego original é mártir. Ou seja, é aquele que testifica com a vida a respeito de Jesus. Portanto, o Espírito Santo precisa se manifestar em nós e através de nós como força e poder vivo e poderoso. E nós precisamos acreditar que, para além de receber o Espírito Santo no ato da nossa conversão, porque uma das coisas que a teologia reformada diz é o seguinte: todos fomos cheios do Espírito Santo quando nós nascemos de novo. Naquele dia, e os teólogos reformados entendem, a maioria deles, e John Stott concorda com isso, Martin Lloyd Jones discorda, mas a maioria dos teólogos reformados do calvinismo, eles entendem e acreditam que aquilo que na Bíblia é chamado de batismo com o Espírito Santo, é aquilo que acontece conosco quando nós somos regenerados, ou seja, a obra do Espírito Santo que nos faz morrer e nascer de novo e que nos sela. E aí, se você não assistiu, vai lá no YouTube e pega as aulas do capítulo 1 de Efésios, que nós estamos tendo o estudo bíblico. A partir de terça-feira eu volto a ministrar o estudo bíblico. O Policarpo ministrou o capítulo 2, e eu agora vou pegar, a partir de terça em diante. Eu já ia assumir na terça passada, mas como eu disse, estava preso em uma emergência profissional, trabalhando de 7 às 11 da noite, todos os dias, final de semana, foi bem pesado. Então, você vai lá, porque tem uma aula, ou 2 aulas, se eu não me engano, onde eu gastei 1 hora e pouca falando especificamente sobre o pensamento de John Stott e Martin Lloyd Jones a respeito da afirmação de Paulo aos Efésios sobre o selo do Espírito Santo, que está em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. O selo do Espírito. Então, para a maioria dos teólogos reformados, nós recebemos o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, no ato da nossa conversão. Então, nós já temos o Espírito Santo. Mas a despeito disso, e este é um ponto que o Dr. Martin Lloyd Jones aponta, e eu concordo com ele. Veja, Jesus disse: vocês vão receber o Espírito Santo. E no capítulo 2, que nós lemos na abertura do culto, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, e apareceram línguas distribuídas entre eles. Eu estou em Atos 2, versículo 3 agora. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. O pentecostalismo, abre parênteses, o pentecostalismo vai dizer que o sinal da pessoa ser batizada com o Espírito Santo é o falar língua estranha. Ao ler Atos 2, e eu li o capítulo quase inteiro no começo do culto, fica claro e evidente para nós que as línguas que eles falavam aqui eram as línguas que foram compreendidas por todas as nacionalidades que estavam presentes em Jerusalém e que estão descritas a partir do versículo 8, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. Somos partos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia e por aí vai. Mais de 10 nacionalidades diferentes são listadas aqui. E os discípulos cheios do Espírito Santo foram capacitados sobrenaturalmente a pregar na língua materna daquela multidão que estava ali. E eles entendiam o que os apóstolos falavam.
Veja, então em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, toda a igreja foi cheia do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, ele diz, então, no versículo 14, que eles não estavam bêbados. E no versículo 16 e 17, ele diz, o que está acontecendo é que está se cumprindo a profecia do profeta Joel, que diz, nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão. Então veja que o derramar do Espírito Santo traz manifestações, traz presença de vida, traz unção para cumprir a missão. E todos foram cheios do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Significa então, irmãos, que uma vez batizados com o Espírito Santo, ou cheios do Espírito Santo, eles não deveriam mais buscar ou viver outras experiências sobrenaturais com o Espírito Santo? Esta é a pergunta que o Dr. Martyn Lloyd-Jones nos faz. Será que o fato de você ter recebido o Espírito Santo quando creu, quando foi regenerado e nasceu de novo, isso impede que você viva novas experiências impactantes com o poder do Espírito Santo? Será que esta foi uma experiência única na sua vida e você não pode viver novas expressões, manifestações, eu vou usar esta palavra sempre, viu? Experienciáveis com o Espírito Santo? Se você virar algumas páginas do livro de Atos dos Apóstolos e for ao capítulo 4, até o versículo 31, os apóstolos tinham sido presos e depois soltos, e reuniram a igreja e começaram a orar, e no versículo 31 diz assim, e tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, lê comigo em voz alta, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam. Mas eles não tinham sido cheios do Espírito Santo no Pentecostes? Mas eles não tinham sido batizados com o Espírito Santo no Pentecostes? Como agora nós estamos dias depois, encontrando a igreja reunida, e eles sendo outra vez cheios do Espírito Santo, isto significa, meu irmão, que o fato de você já ser habitado pelo Espírito Santo, não impede que a igreja do Senhor viva novas experiências impactantes com o poder do Espírito. A nossa teologia não pode justificar o fato de nos tornarmos crentes vazios, frios de expressão, de poder, de unção, de autoridade espiritual. Por que que nós presbiterianos fomos caricaturamente chamados no segmento evangélico por muitos de sorveterianos? Porque passaram a caracterizar a igreja presbiteriana como uma igreja fria. E eu não me admiro, porque em muitas situações, de fato, o rito, o culto e a vivência presbiteriana se tornou para muitos mera expressão de intelectualidade sem vida de Deus, sem vida do Espírito. Sem viver a experiência de autoridade do poder da oração, do poder de crer que o Senhor Deus, e que o Espírito, e que o dunamis, que o poder, a palavra é poder, que o poder do Espírito Santo habita em nós, meu irmão. E isso nos dá autoridade espiritual. E isso move a nossa vida, e isso traz impactos espirituais na nossa vida e na nossa existência. Amém?
Esta é a palavra introdutória que eu queria trazer. Eu não estou nem pregando um sermão estruturado. Eu estou trazendo aqui um panorama do Espírito Santo. Não tem nem tópicos aqui o sermão, enfim. A segunda coisa que eu queria dizer a você é que você precisa conhecer a respeito de quem é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Eu não tenho tempo aqui, não teria tempo de discorrer para que você entenda que todas as obras do Espírito Santo e atributos do Espírito Santo, eles são análogos aos atributos do Pai e do Filho. Portanto, o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Porque nós cremos num Deus único, mas que é três pessoas que procedem ou que existem, que coexistem da mesma essência. Eu não teria tempo nem argumentos para tentar ensinar a você hoje, neste momento, faltando tão pouco tempo, a respeito da doutrina da Santíssima Trindade. Eu teria um texto muito objetivo que afirma que o Pai, o Filho e o Espírito são um. Mas eu precisaria de mais argumentos. E eu vou dizer por quê. Bom, eu estou lendo aqui a Bíblia Nova Almeida, a tradução Nova Almeida. Projeta para mim, por favor, Carol, o texto da primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Não, primeira epístola, a carta de João. Isso. Pois há três que dão testemunho. Aí o verso 8, o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Pastor, esse texto não diz que o Pai, o Filho e o Espírito são um. Pois é. Você pode pegar a Bíblia, a sua Bíblia, que talvez não seja a Nova Almeida, mas uma versão corrigida ou atualizada, essa que está aí na frente do banco, e abrir a primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 7. É lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Se você abrir a carta de João, na tradução atualizada ou na tradução corrigida, o versículo 7 vai estar escrito assim: mas são três que dão testemunho. E entre colchetes, mudar aqui, viu? O Pai, a palavra, o Logos, o Verbo, que é Jesus, e o Espírito Santo. E esses três são um. Ué, pastor, por que esse texto não aparece desse jeito na Bíblia Nova Almeida, que a gente acabou de ler, que é a Bíblia que a gente está usando nos sermões? Aqui não está aparecendo, mas talvez na Bíblia impressa que você está na mão, confirmem para mim se esse texto, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito está entre colchetes. Hã? Está entre colchetes, não está, gente? Confirma que está entre colchetes? Então, deixa eu explicar para você. Por que esse texto não aparece na Bíblia Nova Almeida? Ué, as Bíblias são diferentes? A edição Nova Almeida escolheu não manter este texto. Por quê? Todo texto que você encontrar na Bíblia, normalmente, entre colchetes, significa
que ele está na sua Bíblia, mas que ele é um texto que foi encontrado em alguns manuscritos do Novo Testamento antigos, mas que esse texto não aparece em todos os manuscritos do Novo Testamento que nós temos conhecimento, especialmente os mais antigos. Então, manuscritos do Novo Testamento muito antigos, os mais antigos, alguns textos não estão lá. Eles aparecem depois em outros manuscritos. A edição da Bíblia, por honestidade, coloca isso entre colchetes e explica isso lá na introdução. Toda a Bíblia tem lá um prefácio que explica e que dá informações a respeito da sua tradução e quais as fontes que ela utilizou. E lá, normalmente, e ninguém lê essa parte, e pouca gente ensina isso, eles explicam que textos entre colchetes não fazem parte dos manuscritos mais antigos. Isso explica, por exemplo, por que a oração do Pai Nosso, na Bíblia católica, por exemplo, termina... o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí termina aqui. Nós, protestantes, oramos a parte seguinte que diz, porque teu é o reino, o poder e a glória. Mas se você olhar aí na Bíblia, este trechinho também está entre colchetes. Ou seja, não faz parte dos manuscritos mais antigos. Então, na Bíblia Nova Almeida, a edição Nova Almeida escolheu não utilizar os manuscritos mais recentes, mas se reportar aos manuscritos mais antigos. E acredita-se que os mais antigos estão mais próximos do original. Pastor, como é que aparece, então, depois um texto que não estava lá? Existem muitas explicações para isso. Uma das explicações é que pode ser que o manuscrito mais antigo, e veja, gente, naquela época se copiava a coisa manualmente. Então você parava de copiar, ia dormir, voltava, no dia seguinte você começava de novo. Era muito comum, é muito comum em textos muito antigos, que o copista parou numa palavra e diz, amanhã eu começo dessa mesma palavra aqui. Quando ele volta no dia seguinte, ele olha para aquela palavra, num parágrafo abaixo, e ele começa dali. Aí ele suprime aqui um texto. Essa é uma hipótese. Uma outra hipótese é que os copistas, na hora de fazerem cópias dos textos manuscritos originais, eles coloquem observações interpretativas deles. Ou seja, eles interpretam o contexto do texto e fazem observações ao texto e colocam ali um adendo. Por isso que às vezes tem manuscritos que não têm determinados textos. Mas onde eu quero chegar? Que esse texto afirma que o Pai, o Filho e o Espírito são um. Ah, pastor, então esse texto basta. Eu diria que não basta por causa da explicação que eu acabei de dar, porque esse texto não está em todos os manuscritos. Então seria muito imprudente de nós que nós construíssemos uma teologia baseada num versículo que não se encontra nos manuscritos mais antigos da Bíblia, que são considerados mais próximos do original. Então, de onde nós inferimos que o Pai, o Filho e o Espírito são um, se não for por este verso, pastor? Pelas próprias manifestações do Espírito Santo e os seus atributos que são divinos, e pela própria palavra de Jesus. E aí eu entro na última parte do nosso sermão. No Evangelho de João, do capítulo 14 até o capítulo 16, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte. São os últimos momentos da vida de Jesus. E ele está preparando os discípulos para a sua morte. E o capítulo 14, 15 e 16, Jesus discorre a respeito do Espírito Santo. E ele faz afirmações sobre a obra do Espírito Santo.
E a primeira coisa que Jesus declara é que o Espírito Santo seria, ele chama o Espírito Santo de Consolador. Eu enviarei o Consolador. E quando o Consolador vier, o que significa Consolador? A palavra grega que Jesus usa é a palavra Paráclito, que pode ser traduzida como consolador, como ajudador, como advogado, como intercessor, como encorajador, como defensor. Todos esses significados estão contidos na palavra Paráclito. Um paráclito na cultura jurídica greco-romana era o personagem que se colocava ao lado de um réu em apoio e defesa dele, não era só em defesa jurídica, mas também em apoio emocional a alguém que está diante de um julgamento, de uma acusação. O paráclito é aquele que acompanha esta pessoa no momento da sua fragilidade, da sua dificuldade ou do seu julgamento, do começo ao fim, e que está ao lado dele, e que quando esta pessoa não tem condições de falar, de se expressar, ou está em dificuldade qualquer que seja, ele assume o lugar dela e fala em nome dela e a representa legitimamente. Essa é a figura jurídica do paráclito. E Jesus diz que enviará o Espírito Santo e que o Espírito Santo seria o Paráclito. Em que contexto Jesus afirma isso? Jesus afirma isso num contexto onde ele está dizendo aos discípulos que ele não os deixaria órfãos. Isso está em João capítulo 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai e voltarei para junto de vocês. Vamos lá, continua, bota o próximo verso. Veja, não deixarei, mas um pouco que o mundo não me verá, mas vocês no entanto me verão, porque eu vivo e vocês viverão. Pode continuar. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Naquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e por aí vai. Deixa eu achar o versículo onde, na sequência deste texto, Jesus vai dizer que enviaria o Consolador. Não deixarei, eu estou no verso 18, que vocês fiquem órfãos. E aí, irmãos, é nesse contexto da orfandade que Jesus havia dito para os discípulos: eu enviarei outro Consolador. Deixa eu achar o verso, que eu não marquei aqui, não anotei. Isso, tá lá no verso 16. Vamos lá. Mas agora eu vou para, versículo 5, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai. Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e vocês não me verão mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo está julgado. E ele diz assim: e tudo que o Pai tem, versículo 15, é meu, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. É hora de acabar o sermão, né, irmã? E tudo que o Pai, que ele receber de mim, ele fala. Veja, dentro do contexto do capítulo 14, 15 e 16, Jesus está dizendo: eu estarei convosco, não vos deixarei órfãos, eu estarei em vocês na pessoa do Espírito Santo. E ele habitará com vocês, e ele fará morada em vocês.
Então o Espírito Santo é o Paráclito. E se você prestar atenção, na primeira epístola de João, quando o apóstolo João fala a respeito de Jesus e diz assim: filhinhos, eu escrevi isso para que vocês não pequem, mas se pecarem, tens um advogado que intercede ao Pai por vós, Jesus Cristo. Sabe qual é a palavra que João usa para se referir a Jesus Cristo e que está traduzida como advogado? Paráclito. A mesma palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, a primeira carta de João usa para se referir à pessoa de Cristo, de modo que o Espírito Santo em nós é a pessoa do próprio Cristo operando em nós. E a obra do Espírito Santo é esta obra de ser o Consolador. Por quê? Porque é a presença de Cristo contínua com a igreja. Então nós não estamos sozinhos, porque nós somos habitados. Veja, irmãos, que coisa, não é nossa experiência de fé, não é a relação com uma divindade que está nos céus. O apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo, a morada do Espírito Santo? A nossa experiência com Deus é a relação com um poder que habita em nós. Por isso que a oração, pega esse mistério, por isso que a oração não é se projetar para algo que está fora de nós. E a gente às vezes ora assim: Senhor, a gente até levanta os olhinhos para o céu, né? Quando a gente não fecha os olhos, a gente levanta os olhos para os céus. Como se a oração fosse um diálogo com alguém que está no céu. Nossa experiência de fé é algo que nos leva a nos relacionar com alguém que está dentro. Por isso que oração tem a ver com olhar para dentro de si. Entra no teu quarto. Olha o simbólico espiritual do que Jesus está dizendo. Entra no teu quarto e fecha a porta, porque o teu Pai te vê em secreto. A oração é uma experiência que acontece dentro de nós, com um Deus que nos habita, com uma presença que está em nós. Por isso que nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Porque o próprio Espírito Santo, veja, lembra que eu disse que um dos significados da palavra paráclito é intercessor? E o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 26? Porque nós não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a oração, ela vai ser fruto do próprio mover de Deus em nós, que habita em nós, que conhece a natureza do nosso ser. E Ele conhece a nossa interioridade. Eu aconselho pessoas no gabinete pastoral, e volta e meia recomendo que elas também busquem a ajuda terapêutica, quando podem. Busquem um psicólogo, psiquiatra se for necessário. Mas eu ouso dizer, viu, psicólogos, psicanalistas, André que está ali, que se nós vivêssemos uma experiência verdadeira, cristã, com a oração e a meditação cristã, a solitude, e nós vivêssemos a oração como processo de autoconhecimento, de relacionamento com o Espírito Santo, os consultórios de médicos de psicologia estariam vazios. Porque o Espírito Santo é aquele que nos sonda.
E aí eu gosto muito dessa expressão de Paulo, ele com gemidos inexprimíveis, porque inexprimível significa que eles não conseguem ser compreendidos pela nossa cognição, e o Espírito está fazendo isso subir até a presença de Deus. E às vezes isso eclode de nós com sentimento, mas sem consciência. Aliás, o apóstolo Paulo, quando fala aos coríntios a respeito da glossolalia, quando eles falavam a língua estranha e não a variedade de línguas, o apóstolo Paulo diz assim: quando vocês oram em línguas, o Espírito ora, dialoga com Romanos 8, 26, gemidos inexprimíveis, entende? Não é a língua de anjo, nada de gemidos inexprimíveis, sons da alma. É quase o balbuciar de Ana, quando ela ora ali querendo um filho. Lembra quando Ana está orando diante de Eli, o sacerdote, e os seus lábios emitem gemidos e sons incompreensíveis, e na verdade ela está clamando a Deus por um filho. É isto que Jürgen Moltmann, por exemplo, ao falar da glossolalia do Espírito Santo, ele fala, é como se o Espírito expressasse com gemidos inexprimíveis. O apóstolo Paulo fala assim: mas se você ora com o Espírito e não ora com a mente, o Espírito se edifica, mas a mente fica infrutífera. Não produz mudança, não produz cura, não produz em nós a verdadeira manifestação de Deus. E aí Paulo diz, então, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Qual é o grande propósito da oração? É você se relacionar tão intimamente com o Espírito Santo, que ele possa revelar a você as coisas ocultas da sua própria alma. Aquilo que a psicanálise tenta fazer, trazer o inconsciente para o consciente, entendendo que este é um processo de cura. E o desafio do nosso relacionamento com o Espírito Santo é orar com tamanha profundidade e ter tempo de oração, que não seja pedir coisas, irmãos. A oração que pede é apenas uma face da oração, um pedacinho da oração. A oração verdadeira é aquela que entra em relacionamento com o Espírito Santo e dialoga com Ele, e vai aprendendo a ouvir a voz do Espírito, que vai trazer à nossa mente as nossas verdadeiras necessidades interiores, e que vai nos levar a experienciar cura, mudança, transformação, saúde psíquica e saúde mental. Relacionamento com o Espírito Santo. Como nós estamos distante disso, talvez a gente precise de ferramentas das ciências da mente que possam nos ajudar. Mas o desafio da nossa espiritualidade é mergulhar neste conhecimento e entendimento de Deus. E como eu disse que o sermão não era estruturado, era uma aula sobre a pessoa do Espírito Santo, eu termino com este verso que eu acabei de ler. É a última parte, eu termino agora, não me demoro mais, prometo. O texto diz: quando vocês receberem o Espírito Santo. João fala 4 coisas a respeito do Espírito Santo aqui. Ele diz que o Espírito Santo vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e que, por último, o Espírito Santo vai glorificar a Cristo. São 4 obras do Espírito Santo que estão aqui no Evangelho de João, capítulo 16. O que significa convencer o homem do pecado? Significa que quem nos dá consciência da nossa condição pecadora é o Espírito Santo. O ponto divisor da conversão verdadeira
é a tomada de consciência a respeito do seu pecado. E tomada de consciência a respeito do pecado não é tomada de consciência a respeito de comportamento moral, porque há uma diferença entre o pecado da moralidade, que são os erros que nós cometemos através dos nossos comportamentos morais, e há uma diferença do pecado como poder de morte que opera em nós, que significa separação de Deus. Então nós precisamos entender que o homem peca porque é pecador, e não é pecador porque peca. Entenderam isso ou não? O homem peca porque é pecador, e ele não é pecador porque peca. Ou seja, a nossa natureza está morta e caída, e precisa de redenção. Redenção essa que nós só alcançamos por meio de Jesus Cristo. Por causa da nossa natureza caída, nós vivemos as consequências do pecado. Ou seja, o pecado moral nada mais é do que consequência do pecado ontológico, que nos separa de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1. Ele diz assim: como o homem preferiu adorar a criatura e não ao Criador, Deus os entregou às suas próprias paixões. E daí eles passaram a dar lugar a todo tipo de comportamento imoral. É isso que está escrito em Romanos 1 de forma muito resumida. Ou seja, o fato do homem ter rompido o seu relacionamento com Deus faz com que ele se torne agora fruto apenas das suas pulsões, das suas paixões e dos seus desejos. E ele então passa a viver na prática do pecado porque pecou. O pecado é um ato contra Deus, o ato que nos separou de Deus antropologicamente, e nós nascemos sob a herança de uma humanidade que vive morta em pecados e delitos. E então, o que aconteceu com esta queda? Aquilo que produzia em nós o caráter de Deus, a beleza de Deus, a bondade de Deus, a verdade de Deus, ou seja, a busca incansável da alma humana, segundo a filosofia, o bom, o belo e o verdadeiro. Tudo aquilo que nos conectava ao que é bom, belo e verdadeiro foi quebrado no pecado. Então nós passamos a viver como pecadores, porque pecamos. O pecado original. Então, o que faz do homem pecador é um estado da sua natureza, é ontológico. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, ele quebra em nós qualquer orgulho ou sentimento de perfeição, de autossuficiência. Nós tomamos consciência que precisamos de Deus para recuperar a vida que nós perdemos. Essa é a primeira consciência que o Espírito Santo traz. E esta consciência nos leva a quebrantamento, nos leva a arrependimento, nos leva a querer mudança na nossa vida. A conversão, portanto, é um ato que faz o homem compreender a sua miséria espiritual, a sua depravação. No calvinismo nós chamamos isso de depravação total. Todos nós estávamos mortos em pecados e delitos, totalmente corrompidos pelo pecado. Entretanto, o homem sem a obra do Espírito Santo, ele tem a ideia de que é bom. Ele tem a ideia de que ele é um bom ser humano, uma pessoa de bem. Por
que nós viemos a Cristo? Porque o Espírito Santo nos deu consciência de que eu sou pecador e que eu preciso da justiça de Cristo para redimir a minha vida do meu pecado. E esta é a segunda obra do Espírito. Ele convence o homem do pecado e convence o homem da, o que diz o evangelista João? Da justiça. Da justiça. Que justiça é essa? Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Este foi o verso que mudou o coração de Martinho Lutero. A reforma protestante nasceu neste versículo. Quando ele entende que a justiça de Deus, e Lutero, ao comentar este versículo, ele diz assim: eu achava que a justiça de Deus era aquela por intermédio da qual Deus pune o pecador pelos seus pecados. Até que ao ler Romanos 1,17 eu descobri que a justiça de Deus é aquela que Deus pune em Jesus o pecado dos pecadores. Então, ser batizado com o Espírito Santo significa duas coisas primordialmente. Número 1, ser tomado pela consciência de pecado. E ao mesmo tempo, número 2, ser tomado pela consciência de que você foi perdoado. E a terceira coisa que João diz, e a última, não vou falar da quarta, do pecado, da justiça e do juízo. E quando o evangelista João fala, no capítulo 16, sobre o juízo, veja o que ele diz. Do juízo, versículo 11, 16, 11. Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Percebe que quando fala do juízo de Deus, o evangelista João não diz do juízo de Deus que vai punir você, que vai jogar você no inferno, que você vai arder pagando pelos seus pecados. Ele fala do juízo de Deus que se manifestou sobre o príncipe deste mundo que já está julgado. Sabe o que isso significa? Aquilo que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8. Porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aquilo que o próprio Cristo diz no Evangelho de João, quando ele diz: porque aquele que crê em mim não será julgado. A consciência de juízo não é viver sobre o medo de um castigo de Deus, é viver sobre a consciência de que a justiça de Deus me libertou de toda condenação e que o diabo, que é o acusador, este sim está vencido e derrotado e ele não tem mais poder e autoridade sobre nós. Nem sobre as nossas mentes, nem sobre as nossas consciências. Portanto, rejeite toda palavra de culpa, de acusação e de condenação. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te convenceu do pecado. Porque o Espírito Santo, ele te deu consciência de que Jesus já te perdoou. E porque o Espírito Santo diz que aquele sim, que é o acusador, este já foi julgado e o seu destino já está determinado. Mas o meu destino e o seu destino estão nas mãos do Senhor, que nos chamou para si, onde nós viveremos com Ele por toda a glória. Esta é a obra do Espírito Santo de Deus. Então eu espero que nesta manhã de Pentecostes, você tenha sido levado a refletir sobre relacionamento com o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo, e sobre o quanto nós precisamos evoluir em intimidade, conhecimento de Jesus Cristo, que habita em nós, na presença do seu Espírito Santo. Deus abençoe você no nome de Jesus. Amém.